Boa noite. Primeiramente, é um prazer tê-los aqui na nossa primeira live do Senac São Paulo. É uma série de lives do Senac ao vivo, carreiras de TI. Meu nome é Anderson Curso, sou docente do Senac Salto, trabalho com administração de rede e vou ser o mediador dessa live com vocês. O nosso convidado e também nosso parceiro é o César Bronte. Ele atua na área de informática desde 1982. A sua formação profissional, em grande parte, se fez nos Estados Unidos, Canadá e na França, né? Ele trabalhou como coordenador de inovações de tecnologia do Ministério do Planejamento do Brasil. Também esteve à frente do portal de software público brasileiro de infraestrutura nacional. E gostaria também de agradecer a Silva, que vai ser nossa intérprete de Libra, que estará conosco. O Senac ao vivo é uma série de lives que teremos no Senac. E essa live de hoje tem como tema o mundo mágico de tecnologia não possui atalhos. Iremos falar um pouco sobre carreiras de TI. Vocês também podem fazer perguntas via chat, colocando o hashtag na frente da sua pergunta, que iremos respondendo. Tá? César, é com você. Valeu, Anderson. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para o pessoal poder me enxergar e enxergar a apresentação. Ok, se tudo estiver certinho, por favor, confirmem se vocês estão me vendo aí no cantinho inferior esquerdo. Ali no canto superior direito, a Silvia. Oi, Silvia, obrigado aí pela tradução simultânea. Gente, olha, para mim é um prazer muito grande estar falando aqui com vocês nessa live aqui do Senac São Paulo. O Senac é um dos principais parceiros do LPI, desde que o LPI iniciou suas atividades no Brasil. E eu já participei de várias atividades junto com o Senac, tanto do Senac São Paulo, junto com a FutureCom, acho que faz mais ou menos uns, não sei se foi 3 ou 4 anos, que a gente teve aí junto com o presidente do nosso conselho, o John Mad Dog Hall. Também desenvolvemos alguns trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, em especial junto com a Faculdade Senac de Pelotas. E, bom, um grande prazer estar aqui. Não sei se quem está aqui, o professor Anderson me falou que são cerca de 800 pessoas assistindo hoje essa palestra, ao menos inscritas. Então, imagino que talvez alguns de vocês já tenham assistido alguma palestra minha, quem sabe até essa palestra aqui. E quem já assistiu sabe que eu uso os slides como um guia, porque eu tenho a tendência a falar demais. Então, os slides servem para que eu me mantenha dentro do assunto, porque eu tenho essa cabeça meio hiperbólica. Então, com os mesmos slides, a palestra acaba sendo uma palestra diferente. Mas, pois bem, vamos começar então. A gente se acostumou a dividir o conhecimento. Tá bom, ficou a minha carinha ali meio no meio do slide, mas tudo bem, dá para vocês verem aí. A gente se acostumou a dividir o conhecimento entre exatas e humanas. Então, de um lado, a física, a matemática, a química, do outro lado, a sociologia, a história, a filosofia. E eu acredito que foi a partir das questões filosóficas que surgiram as ciências exatas. E a matemática, e dentro da matemática, em especial a estatística, ela tem nos ajudado a compreender melhor a história. Eu sou muito fã de ficção científica, talvez eu fale isso algumas vezes, mas eu acho que uma das profissões mais interessantes foi definida pelo Isaac Asimov, no livro, na trilogia Fundação, onde ele tem a figura do psicohistoriador, aquele cara que analisa estatisticamente o passado para poder prever o futuro. Até por isso, por essa questão da estatística, apoiada pela tecnologia da informação, eu acho que essa linha que a gente tem entre as ciências exatas e humanas acaba meio que desaparecendo com a informática. E eu, pessoalmente, me apaixonei desde muito cedo pelo mundo da informática, vindo da eletrônica, na verdade, apaixonado pela radiotransmissão, recepção, áudio, e aí depois, com o meu primeiro emprego, trabalhando com máquinas registradoras eletrônicas, eu fui cair pela primeira vez no mundo
da computação, no mundo da programação. E eu acho mesmo assim que a computação, a informática são um mundo meio mágico. E há quem diga, o professor Anderson talvez concorde comigo, que tudo que é relacionado à informática não é nem ciência exata nem humana, são as ciências ocultas. Exatamente. E por isso, eu vou ilustrar aqui o início do nosso bate-papo com a linha da vida de um personagem que eu acredito que a maioria de vocês conhecem ou já devem ter ouvido falar dele. O Harry Potter. E antes de seguir adiante, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria conhecer um pouco melhor vocês. Aí depois, no final da apresentação, a gente até vai abrir isso para todo mundo. Mas eu coloquei um formulário ali em broditech.com/senacsp1. Então, quem tiver aí uma segunda tela, um celular, puder acessar, não é obrigatório, tá? Mas ali eu faço uma pergunta para depois eu olhar com o professor Anderson as estatísticas aí no final. E, basicamente, eu quero saber algumas informações básicas de vocês, especialmente tentar entender qual é a distribuição de faixa etária desse público que a gente tem aqui hoje nessa nossa palestra. Bom, e é possível também traçar um paralelo entre a história do Harry Potter e a de muitos profissionais da área de TI. Eu vou citar só um deles, até porque a gente tem um limite aqui, essa palestra não pode ser uma palestra eterna. Mas o Linus Torvalds, que aparece aí à direita nessa foto, o único que sabe olhar para a câmera, no meio estou eu, e do outro lado John Mad Dog Hall, que é o presidente do nosso conselho aqui no LTI. Vou falar mais um pouquinho dele, mais um pouquinho do Linus Torvalds depois, mas eu peço, na medida que eu vou contando fazendo essa analogia aí com a vida do Harry Potter, que vocês pensem também, especialmente quem já está na área de TI, se tem alguma analogia com a vida de vocês também. E, aliás, eu já aproveito, então, para fazer uma outra pergunta que está nesse outro formulário, praticamente o mesmo endereço, só troca o 1 pelo 2 ali no final, é basicamente saber quem é que está na área de tecnologia, já quem está assistindo aqui essa palestra, quem ainda não está, quem quer ir para ela. Se puderem, por favor, respondam. Eu e o professor Anderson vamos dar uma olhadinha nisso aqui no final da apresentação. Pois bem, voltando ao nosso amigo Harry Potter. Ele nasce ali em julho de 1980, em outubro de 1981 já fica órfão. Em 1985, apesar de ele já ser um mago, ele é matriculado numa escola de trouxas. Para quem conhece o universo Harry Potter, sabe que os trouxas somos todos nós que não somos mágicos. Em 1º de setembro de 91, então ele finalmente vai para uma escola de magos, que é em Hogwarts. E aí ele começa as experiências dele com os dois principais amigos dele, que vão até o final da saga Harry Potter, que são a Hermione e o Ron. E aí eu digo que aí ele começa uma primeira experiência com o que a gente chama na área de TI de mob programming, a programação em turma, a programação em grupo. E eu comparo também essa primeira experiência do Harry Potter com a primeira experiência que o Linus Torvalds tem na frente de um computador, onde ele, usando a linguagem de programação BASIC, escreve linha 10, print, Sarah is the best. Linha 20, go to 10. Então o computador escrevia infinitas vezes o nome da irmã dele, Sarah is the best. Sarah é a melhor. Em 31 de outubro, o Harry Potter participa do torneio Tribruxo. E aí eu coloquei a fala do Alvo Dumbledore. A glória eterna. Isso é o que aguarda o estudante que vencer o torneio Tribruxo. Mas para isso ele precisará sobreviver em 3 tarefas extremamente perigosas. E aí eu já começo a comparar aqui com a nossa vida de quem é da área de TI. Que muita gente vende a questão da área de TI, que é uma área extremamente atrativa. Realmente, para quem vai evoluindo na área de TI, os salários são bons, sabe? A gente tem oportunidades de passar a vida inteira aprendendo, a vida inteira fazendo o que a gente gosta, mas não é de uma hora para outra. Não acontece por um passo de mágica nem para o Harry Potter e nem para nós profissionais de TI. Então, ali, nosso amigo Harry Potter, entre os 14 e 15 anos, em 9 de novembro de 1995, ele passa a integrar o exército do Dumbledore, que eu comparo a quem coloca
um primeiro projeto no GitHub, ou pensando na vida do Linus Torvalds, quando o Linus Torvalds manda o primeiro e-mail dizendo: criei um sistema operacional que só vai rodar nas plataformas 486, é um hobby, não garanto que vai ser nada além disso. E a gente sabe o quanto que isso foi, né? Em junho de 86, o Harry Potter, então, ele ganha o seu nível de Ordinary Wizard, né? O primeiro nível de um mago, que é o equivalente à primeira certificação Linux Essentials, assim, para quem está entrando nesse mundo de tecnologia da informação. Em 7 de setembro de 1996, ele passa a ter as suas lições com o Dumbledore, que eu comparo, então, ao primeiro encontro que Linus Torvalds tem com o Mad Dog, que foi ali em 1994. Lembram? O Linus Torvalds dizia: isso aqui é só um hobby, o que eu estou fazendo. O Linux só vai rodar em computadores do tipo 486. Aí chega o Mad Dog, entrega para ele uma máquina digital, com processador alfa de 64 bits, e o Linux é portado pela primeira vez por uma nova plataforma. Então, se a gente hoje tem o Linux rodando desde o liquidificador da cozinha, até o painel do carro, até a cabine do SpaceX, que acabou de levar um voo tripulado para a órbita da Terra, e que está colocando aí uma rede de satélites um pouco acima da atmosfera ali, que é o Space Link. Então, se o Linux roda em tudo isso, em grande parte é por causa dessa iniciativa aí do Mad Dog. E aí até, essa é a hora de começar a deixar a Silvia um pouco louca, desculpa, Silvia, quando é a hora que eu começo a fugir um pouco do script. Eu fico lembrando assim de que eu mesmo, assim, com muita gente, a gente tem assim uma impressão, o professor Anderson depois confirma isso para mim, de que todo mundo que é da área de TI, todo mundo que é nerd, é um autodidata. E não é bem assim, sabe? Eu vejo, vou me usar como exemplo, eu sou autodidata sempre assim até um certo ponto. Chega um certo ponto onde eu necessito de um mentor, onde eu necessito de um curso, onde eu necessito de alguma coisa para eu poder seguir adiante. E eu não falo isso somente na questão da minha vida de tecnologia da informação. Isso aconteceu comigo também, acontece com o meu aprendizado do violão. Comecei aprendendo violão básico, violão popular, cheguei a um certo ponto, fui avançando sozinho, aí fui fazer aula de violão clássico, aí avancei um pouco mais sozinho, e assim foi indo. A minha vida é um pouco aprendo sozinho, um pouco preciso de um mentor, preciso de um curso. Então, só queria fazer esse parênteses, assim, eu acho que é importante a gente entender que nem todo mundo é autodidata, que a gente tem formas diferentes de aprender, e a gente tem que respeitar essas nossas formas aí diferentes de aprendizagem. Pois bem, voltando à vida do Harry Potter, ali dos 26 aos 39 anos, então a gente vê que mesmo ele sendo um carinha ali, cheio de trauma, se tornou órfão muito cedo, durante muito tempo ele teve que conviver com um pedaço da alma cujo nome sequer podia ser dito, e que eu acho que talvez tenha encarnado no presidente do nosso país, vai saber, ou na nuvem de gafanhoto, não sei. Mas ele, se a gente for pensar, ele ainda assim teve uma carreira meteórica. Ou seja, ele assumiu uma posição de chefia aos 26 anos e ficou nela até os 39 anos. E aí, de novo, eu penso na minha carreira. Eu acabei me tornando empresário com 37 anos, e eu tenho que dizer para vocês que de lá para cá, na verdade, desde o começo da minha carreira não foram só altos, teve vários baixos também. Eu cheguei à diretoria do LPI com 52 anos, que eu considero assim uma coroação para a minha carreira. Eu realmente gosto muito do que eu faço e eu gosto muito do meu emprego. E eu consigo traçar assim um pouco desse paralelo para essa carreira, então, aí do Harry Potter, do Linus Torvalds. E aí eu pergunto para vocês de novo se de alguma forma vocês veem a identificação da carreira de vocês com essa carreira do Harry Potter que eu coloquei. E aí é até interessante, porque antes de começar aqui essa conversa com vocês,
a gente estava fazendo os testes da plataforma, eu estava conversando com o professor Anderson sobre essa questão desse tempo de pandemia que a gente vive agora, que, puxa, foi uma surpresa, a gente não pôde prever, e quando a gente pensa bem, a gente vê que essa era uma catástrofe meio anunciada. E muitas vezes, quando a gente fala da área de TI, a gente se diz assim, surpreso, puxa, nossa, a área de TI avança tão rápido, não dá tempo de a gente se manter atualizado com tudo que acontece. E, na verdade, não é bem assim. Tá? Aliás, para quem trabalha na área de TI, é bom que saiba que vai ter que se manter estudando, vai ter que manter o seu aprendizado sempre constante, porque as coisas são uma evolução. Elas não acontecem de uma hora para outra. Então, esse artigo que eu deixei aí para vocês, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, é de um visionário, que é o David Gerrold, que ali, em 1999, ele previu um negócio chamado PITA, que é o Personal Information and Telecommunications Agent, e que é, de fato, ele descreveu o nosso smartphone, tá? Lá em 1999. Então, se a gente acompanha o que está acontecendo no mundo, a gente vê que a gente não é tão pego de surpresa assim. Mas aí o que acontece? O mundo de informática realmente é muito lindo, muito mágico, e aí a gente vê ofertas aí na internet desse tipo. Curso de informática rápido. E esse ainda coloca, pelo menos, o que vai ensinar. Quer dizer, eles dizem, de fato, que estão te enganando. Vão passar 12 aulas falando de Windows para iniciante. Depois, como criar um e-mail no Gmail. 5 aulas de Gmail. E depois uma aula de Google Drive. Tá? E cursos assim prometem para vocês que vocês vão sair para o mercado de trabalho e vocês vão ser um Linus Torvalds, vocês vão ser um Mad Dog, vocês vão ser um Steve Jobs, um Bill Gates. E não é bem assim. E está aí o professor Anderson, que não me deixa mentir, e toda a carreira de cursos aí técnicos que tem o Senac, que mostram que não é de uma hora para outra que vocês vão aprender as coisas. Tá? É muito interessante, especialmente agora nessa época de pandemia, e as pessoas tendo que ficar nas suas casas, e buscando se reinventar, e saem atrás de cursos de informática, porque a informática é muito atrativa. Aí vocês veem ofertas assim, torne-se um cientista de dados em um final de semana. Pô, não é assim, gente, sabe? Para se tornar um cientista de dados, e eu não vou me estender muito, primeiro tem que conhecer muito de matemática, muito de estatística, não é num final de semana que alguém vai se tornar um cientista de dados. Tá? Então, qual que é a realidade da coisa? Eu peguei um exemplo, tá? Também em função do tempo que a gente tem aqui, e até porque eu quero interagir com vocês, eu quero ouvir as perguntas de vocês e ter a oportunidade de respondê-las, a gente vai ter um papo. Mas tem esse carinha aí, que é o John Washam, que ele resolveu que ele queria, porque queria, trabalhar no Google. Aí ele montou um programa de estudo de 8 meses, onde ele estudava entre 8 a 12 horas por dia, ininterruptamente. Ao final desses 8 meses, ele não conseguiu emprego no Google, mas ele foi contratado como engenheiro de desenvolvimento de software na Amazon. E está feliz da vida. Tá? Só que aí o que o John Washam fez? Ele, assim como a gente aqui cismado com essa coisa de aprenda informática no final de semana, ele colocou a real. E aí ele compartilhou com todo mundo tudo que ele estudou. Tá? Aí, baseado nesse estudo dele, aí eu comecei a fazer uma regra de 3 aqui, tá? Se ele tinha 10 horas por dia e estudou 8 meses, se tu tens 5 horas por dia, tu vai estudar 16 meses. Tá? Isso é uma regra de 3 inversa. Se eu tenho X horas por dia, eu vou estudar Y meses. E aqui está a formulinha, mas para facilitar a vida de vocês, eu coloquei uma planilha do Google ali no proditec.com/estudator, e aí ali tu vais poder colocar quantas horas por dia tu tens para estudar, quanto tempo, quantos meses, quantos anos vai levar para tu conseguir trabalhar no Google, na Amazon, no SpaceX, onde quer que seja. Só que aí é o seguinte, tá? Não precisa, de repente eu só tenho 2 horas por dia, só tenho 1 hora por dia, vou levar muito tempo para estudar. Nesse meio tempo, tu já pode ir exercitando esses conhecimentos intermediários para ir avançando na tua carreira, tá?
um emprego, um trabalho não é uma coisa eterna. A gente tem que justamente, inclusive, a nossa posição dentro da empresa não deve ser uma coisa eterna. Muitas vezes as pessoas acham assim que um avanço na carreira pode estar fora da empresa onde elas estão trabalhando. Ou, eu preciso me tornar um empresário. Não, existem muitas formas de a gente empreender internamente dentro da empresa que a gente está, usando o conhecimento que a gente vai avançando. Tá? Agora, não esperem assim que tudo seja investimento da empresa em vocês, que seja investimento da universidade em vocês, do curso que vocês estão fazendo. Não, vocês têm que ir atrás de muita coisa também, porque esse mundo de TI é assim, exige que a gente realmente se provoque e esteja sempre atrás do conhecimento. Bom, aí vem a pergunta, eu tenho que estudar tecnologias livres? A resposta simples é sim. E por quê? Bom, eu vou deixar aí, claro, esses slides com vocês. E a primeira coisa é importante lembrar que tu não está sozinho. Eu gosto muito dessa frase aí de São Bernardo de Chartres, de uma frase de São Bernardo de Chartres, que dizia que ele conseguia colocar uma nova luz à interpretação das profecias de Daniel, porque ele estava sentado nos ombros de um gigante. Ou seja, muita gente tinha interpretado aquilo, então ele podia ler toda aquela interpretação e construir em cima disso. Mais tarde, o Isaac Newton se apropriou disso, que dizia São Bernardo de Chartres, e ele dizia que ele só pôde inventar o cálculo, reza a lenda que ele inventou o cálculo em uma tarde para poder avançar com os cálculos dele da força gravitacional e tudo mais, mas ele mesmo dizia que ele só inventou o cálculo graças a Euclides, Pitágoras e vários outros matemáticos que vieram antes dele. Então, tem muita coisa disponível no software livre. Eu coloquei um link aí de um projeto exemplo de calcular assim, a idade real de uma pessoa através da escala geriátrica. É um projetinho fácil para vocês olharem e já verem como vocês podem colaborar. Mais adiante eu vou falar onde vocês podem buscar outros projetos também. Maior segurança. Vou falar da Lei de Linus. Lei de Linus, conforme enunciada por esse carinha aí, o Eric Raymond, que escreveu o livro A Catedral e o Bazar. Dados olhos suficientes, todos os bugs virão até a superfície. Todos os problemas serão visíveis. Existem problemas em software de código aberto, no software livre? Sim, existem. Recentemente a gente teve problemas aí no servidor Apache, no modo de conexão segura com servidores SSH, e todos esses problemas foram resolvidos muito rapidamente porque o código estava aberto a uma comunidade de desenvolvedores que pôde chegar, olhar aquele código, resolver e seguir trabalhando de maneira segura. O acesso é fácil. Tá? Entra na internet, procura o software de código aberto que te interessa, baixa, começa a usar, começa a estudar, começa a colaborar. Só usando, tu já está colaborando com o ecossistema de software aberto. É de fácil adequação. De novo, eu peguei um exemplo aí, mas tem vários. Muita gente que está acostumada à questão de edição de fotografia, de imagens de uma forma geral, conhece o Photoshop. No mundo do software livre existe o GIMP. E aí tem um carinha que alguns de vocês devem conhecer, que é o Jonathan Simeone, que tem um canal dele no YouTube, que é o GeoLinux. Ele criou esse PhotoGIMP, que é uma interface, uma casca para o GIMP, para que o GIMP fique parecido com o Photoshop e as pessoas que conhecem o Photoshop tenham uma menor curva de aprendizagem para aprender a trabalhar com o GIMP. Mas, claro, tem vários outros exemplos. Tá? A questão da aderência aos padrões, e aí eu volto à questão da internet. Falar em internet é falar de Unix, do qual derivou o Linux, e tudo isso só existe porque universidades, empresas puderam conversar entre si, puderam trocar informações. Tá? Para a gente conectar uma máquina a outra, é necessário que a gente estabeleça padrões. E o software livre é totalmente aderente aos padrões. Para quem quer conhecer um pouco da história, da evolução da internet, eu deixei esse link aí também, e aí vocês podem ver que os nerds têm uma característica interessante. Né? Nem tudo que está ali no RFC é escrito em prosa. Essa parte aí de como os computadores devem receber seus nomes foi escrito na forma de poesia. Tá?
Eu tenho uma outra palestra que eu falo sobre a questão de como é que o código deve ser escrito. Aí eu vou resumindo direto ao final. O código deve ser escrito de uma maneira que qualquer pessoa que leia o código, mesmo que não entenda nada de linguagem de programação, tem que ler e descobrir que aquilo é compreensível e que, além disso, é bonito. Tá? Mas aí isso já estou indo para outra apresentação. E se tu não está convencido de nada que eu falei até agora, olha como está o mercado. O mundo todo usa software livre. Tá? Já falei dos eletrodomésticos, a SpaceX, mas se a gente for ver a própria nuvem da Microsoft, o Azure, em grande parte utiliza servidores Linux. Então o Linux está em tudo quanto é lugar. E o envolvimento do alto nível das pessoas nas empresas é tão grande que eu colei aí um tweet do Elon Musk. O Elon Musk é o dono da Tesla, é o dono da SpaceX, é o dono da The Boring Company, é o dono daquela outra empresa que trabalha com energias alternativas. E ele respondendo a um tweet falando sobre a atualização do kernel do Linux dentro do projeto SpaceX. Tá? Então, o próprio cara, o CEO da empresa, está envolvido com isso. Então, gente, assim, se o Elon Musk está interessado em código aberto, é sinal de que vocês deveriam estar interessados também. Quem está pensando seriamente em trabalhar com a área de TI. Agora eu vou falar um pouquinho do Linux Professional Institute, que é parceiro do Senac. Como eu falei para vocês, o Senac São Paulo é um dos parceiros mais antigos do LPI. E todo mundo pensa assim, o Linux Professional Institute é uma empresa de certificação. Não. Para começar, não é nenhuma empresa, é uma organização sem fins lucrativos. E a nossa missão é promover o uso de tecnologias livres, eu até amplio isso, é promover o conhecimento livre através das pessoas que trabalham dentro desse ecossistema, proporcionar para as pessoas que elas se aprimorem tecnologicamente, se aprimorem em termos de conhecimento. Como é que a gente faz isso? A gente se sustenta hoje única e exclusivamente graças à venda das nossas provas de certificação, especialmente através dos trabalhos dos parceiros. Tá? O Linux Professional Institute, por exemplo, não oferece cursos. Quem oferece cursos é o Senac. E aí o Senac, por sua vez, nessa parceria com a LPI, oferece as provas de certificação e retribui o LPI comprando as provas de certificação. A gente existe desde 1999, começamos vivendo de doações, a gente tem parceiros através dos quais a gente atua no mundo inteiro e nós somos independentes de qualquer vendedor, de qualquer fornecedor de distribuição Linux. Aqui é só um resumo das nossas carreiras, tá? A gente começa com as certificações educacionais, que é a linha Essentials. A gente hoje tem a prova Linux Essentials. Até o final do ano a gente está lançando a Security Essentials, Web Essentials e IoT Essentials. E, assim, uma coisa que eu já vou adiantar para vocês. O Linux Professional Institute ele não cria as provas de certificação da cabeça dele. Tá? É sempre através de pedidos da comunidade, da interação que a gente tem com a comunidade. Então, só para dar um exemplo, a prova Linux Essentials foi criada porque as empresas diziam para a gente, olha, a gente contrata um profissional que tem LPI nível 1, acabou de contratar, vem uma outra empresa querendo tirar ele de nós. Vocês não têm LPI, como vocês fazerem uma prova de nível mais básico, onde a gente contrate essa pessoa certificada no nível mais básico e a gente desenvolva um programa de gestão de pessoas, onde a gente incentive as pessoas a fazerem as provas de certificação dentro de um projeto de qualificação profissional da empresa, aí nasceu a prova Linux Essentials. Tá? Aí a gente tem a série LPIC, que é o administrador de sistemas, o administrador do ambiente Linux em rede, que é o Linux Engineer, e as especializações, que são as LPIC 3, que é na área de segurança, ambientes mistos, ou seja, ambientes que têm Linux, Microsoft, macOS e outros, e na parte de virtualização e alta disponibilidade. Ambientes em nuvem que não podem falhar, tem que ficar disponíveis 7 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. César. E aí a gente tem a linha de tecnologias abertas, onde a gente já tem a prova DevOps. No mundo de metodologias ágeis, já existiam muitas certificações assim, de habilidades pessoais, as People Skills, e o mercado estava sentindo falta de uma certificação de ferramentas mais técnicas. Aí vieram conversar com a LPI
Aí o LPI, junto à comunidade DevOps, então criou essa certificação de ferramentas DevOps. César? O pessoal da distribuição BSD, que é uma outra distribuição Unix, que é o Berkeley System Distribution, tinha a sua certificação própria e veio para o LPI, pediu para o LPI assumir essa certificação também. E a certificação que a gente está lançando até o final do ano é que o mercado está contratando muito softwares e serviços em código aberto, e eles querem saber como funciona a questão de contratação de pessoas e licenças. Aí a gente está lançando essa certificação que é BOSS, que é a Business of Open Source Software, negócios em software de código aberto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu estou bem de tempo ainda. César? Um pouco de números aí do LPI, tá? Eu já falei que a gente atua no mercado através dos parceiros. A gente hoje passou um pouco de 180 mil certificados. Percebam que a gente tem 180 mil certificados para 650 mil exames, ou seja, não é fácil passar nas provas do LPI, mas a gente já tem visto que a chance das pessoas passarem na LPQ1, se elas fizeram antes a Linux Essentials, aumenta. Então, recomendo, assim, se tu está começando a tua carreira de certificação, faz a prova Essentials, que tu vai entender melhor como funciona esse mundo das certificações e vai ter mais chance de avançar com mais suavidade nas outras certificações. César. A gente tem em wiki.lpi.org, a gente tem um tópico de todas as nossas certificações. Em learning.lpi.org, a gente tem já algum material educacional que está livre para utilização tanto das pessoas que querem certificar, quanto dos nossos parceiros que querem montar seus cursos. E o Senac tem a sua própria oferta de cursos de certificação também, que o link será passado para vocês ainda antes do final dessa apresentação, e vai ficar nessa apresentação que vai ficar disponível para vocês aí nas páginas aí do evento. Outra pergunta que me fazem, e que eu também vou responder direto de maneira simples. César? Você terá que saber programar? Sim. Se quiser avançar de verdade na carreira de TI, vai ter que saber programar. Eu sei programar? Sim. Eu sou um bom programador? Não. Eu sou um programador medíocre. Eu conheço ótimos programadores. Eu tenho uma, digamos assim, qualidade que eu, mesmo sendo um programador medíocre, eu não sou nada criativo. Eu conheço programadores assim que já pensam, já têm a ideia do programa na cabeça e já conseguem sair escrevendo código. Eu demoro horas para escrever um código. Em compensação, sou muito bom para olhar o código dos outros e descobrir defeitos e saber como melhora. Tá? Então, tu pode ser de um tipo de programador ou de um outro tipo de programador, mas vai ter que saber programar? Sim, vai ter que saber programar. Tá? Peguei um exemplo aqui de como as empresas estão se preparando aí para os novos cenários que estão aparecendo. Tá? Desde maio de 2018, a Disney está vendo que eles não estão mais tendo necessidade de ter trabalhadores para tarefas assim que requeriam coisas mais de trabalhos assim junto com os parques, para animação, para marketing e tal, ou precisam dessas pessoas, mas essas pessoas têm que mudar o seu talento para a parte de produção de código também. Então, a Disney iniciou um projeto especialmente com as mulheres, porque a gente sabe, a gente precisa trazer, o mercado de informática precisa ser mais inclusivo. Tá? Então, a gente tem que ter pessoas, seres humanos de todos os tipos junto do nosso mercado. Tá? E é uma questão que é importante pelo lado de inclusão, mas é uma questão de sobrevivência também desse nosso ecossistema. Porque a gente não tem hoje profissionais suficientes para as profissões que a gente já tem necessidade hoje. Tá? E aí eu estou falando de ciência de dados, inteligência artificial, internet das coisas, sistemas embarcados, robótica, e nem comecei a falar ainda de computação quântica, que é uma coisa que já tá começando a se falar agora, já se estão vendo modelos de negócios, empresas como a Google, IBM e Microsoft já estão contratando profissionais que nem sabem o que esses profissionais virão a fazer no futuro ainda. A China está com um programa de doutorado extremamente agressivo em computação quântica. Tá? Ou seja, se a gente pega nesse ponto e a gente não tem ainda os profissionais, vocês imaginam que para chegar
nesse nível, a pessoa tem um caminho para seguir. Então, se tu ainda não começou e quer começar a trabalhar na área de TI, é bom ficar atento a essas coisas que a gente está falando aqui nessa apresentação e outras coisas que o Senac está oferecendo para vocês aí nessas lives também, tá? Mas, assim, precisa aprender programação? Sim. Grandes empresas. Eu peguei um exemplo de uma empresa que não é de TI, que é a Disney, tá? Mas a Disney está capacitando as suas pessoas para que sejam programadoras. Bom, por onde eu vou começar? Começa aprendendo lógica de programação. Tá? Tem várias apostilas aí bem interessantes. Eu recomendo, depois eu posso passar para vocês. Não coloquei o link aqui porque isso me ocorreu aqui agora, mas eu sempre recomendo para as turmas com as quais eu trabalho que leiam uma apostila, que é uma apostila livre, desenvolvida pela Unicamp. Eu sei que no material do Senac tem bastante coisa de lógica de programação também. Muita gente diz assim que é importante, já que hoje é possível tu já ter um computador e já sair programando, que é melhor aprender lógica de programação junto com uma linguagem de programação. Eu, nesse ponto, eu sou meio das antigas. Tá? Eu acho que, didaticamente, ajuda muito a gente formatar a nossa cabeça para entender a lógica antes da gente partir para uma linguagem. Se a gente aprende a lógica primeiro, é mais fácil da gente aprender depois qualquer linguagem de programação. Tá? Mas tudo bem. Tu aprendeu lógica de programação. Aí escolhe uma linguagem. Tem uma infinidade de linguagens. Tá? Se tu não escolheu nenhuma linguagem, eu vou te recomendar duas. Aprende Shell Scripting, que vai ser fundamental se tu vai ser um administrador de sistemas ou um profissional DevOps, está em altíssima no mercado agora, ou aprende Python, que é muito utilizado na questão de inteligência artificial e de ciência de dados. Tá? Mas, se não, pode aprender qualquer outra linguagem. Escolha uma linguagem. Todas as linguagens de programação, todas as declarações serão em inglês. Se tu não sabe inglês ainda, aprende, aproveita para aprender inglês junto. Quem não sabe inglês no mercado de TI está condenado a ganhar, no máximo, 50% do salário equivalente a uma pessoa com os mesmos conhecimentos que sabe inglês. Tá? Sem contar que está limitado a trabalhar com empresas de língua portuguesa. E nesses tempos aí de pandemia, de quarentena, que não vai mudar, gente. O mercado que a gente está vendo agora não vai voltar àquele nosso normal. Tá? Essa coisa de trabalho de casa, trabalhar para o mundo, vai só crescer cada vez mais. Então, se o inglês já era importante antes, agora é mais importante ainda. Tá? Se antes te condenava a 50% do salário, agora pode te condenar a ter ou não um emprego no novo mundo que está deslanchando aí. Começa a programar com uma interface de desenvolvimento moderna. Se tu já conhece alguém que já conhece que pode te dar um apoio, tudo bem, já aproveita e aprende. É importante a gente se basear nas pessoas que podem nos ensinar também, e buscando os nossos mentores. Se tu está começando agora e não escolheu nenhuma, olha o Jupyter Notebook. Tá? Se faltar algum link depois, essas coisas todas são pesquisáveis no Google, tá? Mas se faltar algum link, falem aí, a gente passa para vocês depois. Em seguida, eu vou falar de onde vocês podem buscar projetos que atraiam vocês. Tá? Mas existe uma infinidade de projetos já começados. Lembra aquela ideia de subir nos ombros dos gigantes? Tem muita coisa já começada. Certamente vai ter alguma coisa que te agrada. Poxa, mas eu ainda nem sei programar. Tudo bem. Pega então um projeto que te agrada e começa a traduzir, começa a testar. Aí começa a aprender a linguagem de desenvolvimento daquele projeto. Ah, mas eu já sei Java, já sei PHP. Escolhe, então, um projeto que te atraia e que use essas linguagens e começa a colaborar com esses projetos. E aí tu conta para todo mundo o que tu está fazendo. Começa a construir teu portfólio. Sem brincadeira, até porque o pessoal sabe que eu trabalho no LTI durante muito tempo. Desde 97 eu tenho a minha empresa. Apesar de que hoje eu me dedico exclusivamente ao LTI, eu recebo pelo menos 4 a 5 pedidos de emprego por dia. Eu respondo todos, porque eu acho que a gente tem que dar atenção às pessoas que estão entrando no mercado. Mas 80% desses e-mails vêm assim: quero trabalhar na sua empresa, aqui está o meu currículo. Aí vem um currículo de uma página que mostra que ele mandou aquele currículo para 500 pessoas e sequer estudou a empresa na qual ele quer trabalhar. Sabe? Então, primeiro, gente, não manda currículo, sabe? Manda o link para o LinkedIn. E lá no LinkedIn tem que estar o teu portfólio. Quais são os projetos que tu contribuiu? Quais são os projetos sociais dos quais tu participa?
é muito importante, cada vez mais no mundo de hoje, ninguém está sozinho, a gente está com um monte de gente, e não vou falar muito sobre isso, mas a questão de nós sermos, assim, seres gregários, essa época de pandemia, de quarentena, de isolamento social, está fazendo mais ainda com que a gente sinta a falta das outras pessoas. Então, a gente desenvolver essa habilidade de trabalhar junto com outras pessoas é muito importante. E projetos que estão na internet, que a gente pode contribuir, são um bom caminho para isso. Aí só 2 links para vocês, convido vocês a conhecerem o Octoverse, do GitHub, que vai mostrar para vocês o estado atual dos projetos em código aberto, e eles têm também esse github.com/trend, que mostra quais são os projetos onde as pessoas mais estão entrando e colaborando. E aí, vocês podem fazer uma mescla de coisas para escolher. Puxa, eu quero conseguir um emprego rápido, quero aprender. Não importa agora eu ganhar muito dinheiro. Vão lá no Trend, que é onde tem mais gente, que é onde vocês podem conseguir um emprego com mais facilidade, ter mais gente com as quais vocês podem aprender, com os quais vocês podem colaborar. Ou vocês podem ir lá no Octoverse, e aí vocês podem ver tudo que está acontecendo de novo, de interessante, e daqui a pouco, eu já aprendi matemática e estatística. Eu sou um cara, gosto de estudar astrofísica, sou um físico. Já começa a dar uma olhada no que está sendo liberado lá no GitHub de linguagens para física quântica. Tá? Talvez tu possas dar um salto aí e já aprender uma linguagem de programação que, mesmo que não tenha uma utilização prática no mundo atual, o conhecimento que tu tens de física, de matemática, de estatística, pode te ajudar a avançar para daqui a 4, 5 anos, tu já ter uma posição no mercado de trabalho que outros não têm. Tá? Então, nesse range aí, entre conseguir um emprego agora e estudar para uma posição no futuro, vocês têm muitas opções. Tá? E outra coisa, olhem para dentro da empresa de vocês, vejam no que vocês podem contribuir com a empresa de vocês. Garanto que tem muitos projetos no GitHub, falei só do GitHub, mas tem vários outros repositórios, tá? GitLab, SourceForge, Savannah, onde vocês podem descobrir coisas interessantes que podem beneficiar a empresa de vocês agora. E aí vocês usam o tempo de vocês dentro da empresa para vocês aprenderem e beneficiarem a empresa. Tá? Façam isso, tá? Não descartem a empresa onde vocês estão como um ambiente de aprendizagem. Muito pelo contrário, se valham disso. Tá? A gente pode falar mais sobre isso depois. Pois bem, agora é o tempo, então. Coloquei alguns links aí que vocês podem fazer perguntas. Eu sei que o Eduardo, meu parceirão do LPI, que inclusive foi quem fez essa minha apresentação aí para o pessoal, apesar de já conhecer o pessoal do Senac, foi o Eduardo que tomou a iniciativa de me apresentar para esse evento aí das lives do Senac, para eu poder estar conversando com vocês. Então é isso, eu vou parar o meu compartilhamento de tela aqui, e aí eu vou abrir a minha câmera aqui no Zoom para a gente poder continuar conversando. E aí já digo ao professor Anderson, se tiver alguma pergunta, estamos aqui para respondê-las. Ô César, tudo bem? Vou fechar a tela do Zoom. Opa, eu acho... Eu fechei ou não fechei? Aí, agora acho que sim, né? Agora sim. Tá, você está ouvindo? César? Continuam me ouvindo? Sim, você está ouvindo? Você está ouvindo, César? Estou te ouvindo agora sim. Legal, legal. Tem Silvia, vários. espero não ter te deixado louca. Temos várias perguntas aqui, várias. Ótimo. Assim que eu gosto. O primeiro questionamento que eu queria alerta é que o pessoal perguntou muito do formulário. Vou colocar de novo o caminho do formulário. Tá. Esse é um. Já vou fazer o compartilhamento aqui rapidinho. Aí o pessoal pode ver. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que eu ia encaixar, mas eu acabei deixando você acabar. Se
você acabou respondendo, né? Se é importante fazer um curso de certificação, primeiro. Na mesma pergunta, ele encaixou outra. É necessário para o mercado de trabalho fazer a prova de certificação, né? Outra coisa, quanto tempo de estudo você acredita que ele precisa para fazer a prova nível 1, né? E quanto tempo de experiência ou onde entrar no mercado de trabalho quando você for um aluno, um profissional certificado? Tá, bom. Então, pessoal acho que o pessoal está vendo aí o link, né, professor Anderson? senacbrodtech.com/senacsp1 e /senacsp2. Aí estão os dois formulários. É só trocar o 1 pelo 2 ali no... Opa! O 1 pelo 2 ali no final e vocês vão ter acesso aos dois formulários. Então, vamos lá. Deixa eu voltar. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento para vocês poderem me ver. Então, a primeira... Bom, já não sei se é a primeira pergunta, mas uma das perguntas preciso ter uma prova de certificação? A forma como tu vai entrar no mercado de trabalho é um conjunto de várias coisas. Tá? As empresas hoje elas vão olhar para uma série de coisas. Elas vão olhar para o teu perfil profissional, aquilo que tu já tem construído e que é visível na internet. Tá? A concorrência, especialmente para quem está entrando no mercado de trabalho, ela é muito grande. Então, é claro que as pessoas que contribuem para projetos da comunidade no GitHub ou no GitLab já ganham alguns pontos naquela primeira filtragem. Tá? Quem já tem uma certificação também acaba avançando ali na pilha de currículos que o pessoal de gestão de pessoas olha. Tá? Porque eles vão ver primeiro o seguinte: tu investiu em ti para tu melhorar na tua carreira. Tá? Ou tu tens uma preocupação de melhoria de um avanço no teu perfil profissional através das certificações. Tá? E as certificações não são só as certificações do LPI. As certificações, tem várias empresas que oferecem certificações. Tanto que quando o LPI começou, quando o LPI surgiu, o LPI já viu que existia essa tendência das pessoas buscarem as certificações e por isso ele começou a oferecer as certificações como um meio para a sua sustentação. Tá? Então, é uma coisa que o mercado considera importante. Eu vou pedir para vocês me lembrarem, aí eu vou passar para vocês o link. Em 2018, a Pearson viu que oferece as provas de certificação não só do LPI, mas de várias outras instituições. Eles fizeram uma pesquisa sobre o mercado de certificação profissional. Aí eles viram assim que algumas coisas que eu lembro, tá? Em profissões de nível de entrada, quem tem a certificação tem 50% de chance a mais de conseguir um primeiro emprego do que quem não tem. A pessoa num primeiro emprego com uma certificação ganha 30% a mais do que uma outra pessoa que não tem a certificação. Tá? E assim vai indo, outras vantagens também. Agora, é só a certificação? Não, não é só a certificação. A tua certificação, claro, vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Isso se junta a outra pergunta. Quanto tempo eu tenho que estudar para conseguir uma certificação? Depende muito. Tá? Se tu pegar a certificação inicial do LPI, que é a certificação Linux Essentials, eu vou dizer para ti, se tu pegar assim, o material que está disponível livre na internet, o livro do Luciano Lourenço, por exemplo, que é um livro livre, e tu te dedicar a esse livro, assim, ler ele, montar uma máquina virtual ou usar, hoje existem opções de tu poder usar uma máquina Linux através da web, sem instalar uma máquina Linux para ti, e tu começar a fazer os exercícios do livro do Luciano Lourenço ou com o material que tem no learning.lpi.org e tu te dedicar, assim, digamos assim, umas 2 horas por dia, eu diria, com base na minha experiência pessoal, que em cerca de 2 meses, 2 horas por dia, tu estarias pronto para fazer essa prova de certificação. Está pronto para o mercado de trabalho? Eu acho que não. Tá? Tu vai ter que passar por algumas outras experiências aí para realmente tu estar pronto no mercado de trabalho. Dentre elas é fazer com que a tua máquina Linux sirva para alguma coisa que não seja só para tu exercitar os comandos para a prova Linux Essentials. Tá? Que tu pelo menos pegue e monte para ti mesmo, na tua casa, um servidor web.
nesse servidor web tu coloque uma página web dinâmica usando, por exemplo, um gestor de conteúdo como um WordPress, uma coisa assim, ou que tu configures um firewall que comece a trabalhar aspectos de segurança, coisas que tu pode chegar e começar a oferecer do teu portfólio para as empresas. E para as empresas, muitas vezes, especialmente para as carreiras iniciais, é importante assim, puxa, eu sei tudo sobre alguma coisa, sou um especialista nisso? Não. É tu mostrar o teu esforço na aprendizagem. Porque a empresa, a maioria das empresas sérias, querem que tu continue aprendendo dentro da empresa e que tu cresças junto com a empresa. A empresa quer que tu faças parte do diferencial que a empresa oferece para o mercado. E para isso é importante que tu estude. E aí, ampliando um pouco nessa resposta, quanto tempo que eu vou ter que estudar para conseguir qualquer emprego? Tu nunca vai parar de estudar. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante dizer para quem está no mercado de TI. Eu acho que é verdade para qualquer profissão, mas para a nossa, em função da velocidade que as coisas acontecem e da dependência que todo mundo tem hoje da tecnologia da informação, a gente está num mundo onde a gente não pode parar nunca de aprender. A gente não pode chegar no final do dia e dizer assim, puxa, aprendi tudo que eu queria. Vou contar uma historinha da minha vida. Eu tive um funcionário que uma vez eu passei um material para ele estudar algumas coisas com relação a como fazer documentação dentro de código. E ele falou para mim assim, puxa vida, eu não vou parar de aprender nunca. Nesse mesmo dia ele foi demitido. Hoje ele me agradece, porque ele falou que aquilo serviu de lição para ele. Então a resposta é, tu nunca pode te dar o luxo de parar de aprender. E hoje, como a gente está vivendo muito tempo, a gente sabe que se a gente aprende coisas novas a cada dia, a gente está colaborando com a nossa saúde mental também. Tá? Não vou dizer para ninguém ficar um neurótico e estudar as 12 horas por dia. Não. O nosso cérebro, para ele se manter aprendendo, a gente precisa trabalhar outras coisas além da pura aprendizagem técnica. Sabe, é importante, isso o Eric Raymond fala no artigo dele, Como se tornar um hacker. Aprende música, aprende pintura, aprende literatura. Puxa, é importantíssimo. E a gente percebe as pessoas que vão avançando na carreira, que saibam se expressar bem, que saibam escrever bem. Vocês já perceberam a quantidade de gente top na área de TI, CEOs e CTOs de empresas grandes de informática? Já perceberam que a maioria deles já escreveram livros, já fazem palestras, se comunicam bem? Sabe, é importante trabalhar essa questão de habilidades humanas também. Não assistam ficção científica, que é legal, mas assistam romances, vejam cursos de história no YouTube, no Netflix, seja lá onde for. Abram a cabeça para muita coisa. Respondi, professor? Oh, respondeu, com certeza. Eu tenho uma segunda pergunta aqui, que é bem interessante também. Tem várias, né? Assim, a gente não vai conseguir responder nem 10% de tanto sucesso que está fazendo a palestra aí. Fico feliz. Tem uma pergunta do Robson, que eu acho que ela é interessante. Ele quer saber se existe, ele colocou aqui um ranking, né, de profissões na área de TI, que estão em altas. Na verdade, agora a gente estava conversando, com essa pandemia, o cenário mudou, né, nuvem e tal. Qual seria esse caminho? Qual seria esse caminho em alta agora, atualmente e pós-pandemia, vamos dizer assim? Olha, primeiro, assim, tu tem que saber o que tu quer fazer, o que te agrada, antes de começar a olhar para a questão do ranking, tá? Eu conheço muita gente que, no passado, porque sempre teve essa questão de rankings na área de TI. Qual é a linguagem mais popular? Qual é o servidor web mais popular? Qual é o sistema operacional mais popular? Se eu fosse pegar ali o ano que eu aprendi Unix, que foi quando eu fiz o meu primeiro curso formal de Unix, que foi em 1992. E aí eu descobri o Linux no final de 92, começo de 93. Qual era o sistema mais popular na época? Era o Windows. Já era o Windows.
qual era a tendência corporativa. Era um sistema da IBM chamado OS2, que dominaria o mercado cliente e servidor e seria o sistema operacional de escolha dos ambientes corporativos. Não, o OS2 não existe. Não existe mais. Pouca gente sabe que esse sistema existiu. Então, é muito vago a gente olhar essa questão da tendência. A tendência a gente olha naquele momento. Tá? E a gente vai procurar olhar aquela tendência e aí a gente vai ver assim, tá, legal, me interessa ou não? Se me interessa, puxa, eu vou seguir. Mas eu não vou parar de olhar a tendência, porque a tendência pode mudar e eu posso ter que me adequar ao caminho para onde o mercado de trabalho está indo. Agora, existe muito nós, como agentes criadores de tendência também. E por isso é importante a gente nunca trabalhar sozinho, a gente trabalhar em grupo. Porque em grupo a gente começa a perceber melhor para onde as coisas estão indo. Tá? Se a gente for pegar assim projetos... Peguem projetos aí antigos que existiam, por exemplo, o primeiro sistema de gestão de conteúdo que existiu na internet, que era o PHP Nuke. Esse projeto não existiu mais, porque foi ultrapassado por outros gestores de conteúdos mais modernos, como o Drupal, como o WordPress, como o Ghost, vários outros. Hoje tem vários aí. Agora, pergunta se o cara que inventou o PHP Nuke, que eu esqueci o nome dele agora, que é um cara do Peru, pergunta se ele está desempregado. Não, está muito bem empregado. Tá? O cara que criou o cliente de e-mail Evolution. Quem da plateia tiver menos de 35, 40 anos, nunca ouviu falar de Evolution. Agora, esse cara hoje é um dos engenheiros importantes da Microsoft. Tá? Então, essas pessoas que estão acompanhando, que estão no mercado de trabalho, tem que ter um olho na tendência, mas tem que ter um olho naquilo que dá prazer e um olho para onde as coisas estão indo. Tá? Então, eu falei agora da questão de computação quântica. Sabe, quando eu vou parar para aprender computação quântica? Nunca. Sabe? Por quê? Tenho 57 anos de idade. Tenho muita coisa ainda para eu me sustentar na vida que me dão prazer, do que eu estar estudando agora para uma coisa que eu vou começar a ter chance de ganhar dinheiro quando eu tiver 67 anos de idade. Agora, vou parar de olhar o que está acontecendo na computação quântica? Não. Porque é aquela coisa, o que é tendência e se mantém como tendência, puxa um monte de outras coisas por trás. É aquela coisa de quem vai na frente abrindo caminho para outras coisas. Não quer dizer que dessas várias outras coisas que estão atrás, daqui a pouco que uma ultrapasse e vire a nova tendência. Eu estou usando computação quântica porque é a coisa do momento, tá? Mas se a gente for olhar vários cientistas que trabalham com a questão de computação quântica, eles dizem que a computação quântica só vai servir para resolver problemas muito específicos da área da matemática e da própria física quântica, que dificilmente vão ter aplicações comerciais. Por outro lado, a gente vê gente ali de Wall Street que está muito interessada em fazer predição de mercados usando computação quântica. Então, são tendências que a gente tem que observar, mas eu diria assim, não observa, mas com cuidado. Tá? Olha primeiro aquilo que te dá prazer e que vai te levar adiante cada vez mais no mercado de trabalho, fazendo aquilo que tu gosta. Porque a pior coisa é a gente fazer alguma coisa porque, puxa, isso dá dinheiro, e a gente ser infeliz. E a tendência é, se a gente for infeliz naquilo que nos dá dinheiro, a gente vai ter depressão, sabe? Daqui a pouco vai virar um suicida. Não, sabe? Nesse momento a gente tem que cuidar muito, nesse momento em especial, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. César? Diga. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Poxa, que pena. Infelizmente, foi um sucesso. Temos aqui inúmeras perguntas, teremos que ficar aí muito tempo, né? Então, César, o Senac São Paulo queria agradecer muito a sua presença, o seu compartilhamento de conhecimento, a sua disponibilidade, e agradecer a Silvia também por estar do nosso lado, né, por fazer esse trabalho tão bonito. Eu gostaria de enfatizar
tivemos muitas perguntas sobre o curso de LPI, tivemos perguntas sobre curso de hardware. Então, o Senac São Paulo tem um portfólio enorme de cursos, né, que está lá no www.sp.senac.br. Então, temos lá todas as nossas relações de cursos. E essa é a primeira live de uma série de lives que nós iremos ter no Senac São Paulo, né? Então, você pode acessar todo o portfólio de lives também nesse site www.sp.senac.br. Tá? E acredito que seja isso. Você quer finalizar, falar alguma coisa? Dizer que estou à disposição do Senac se quiserem fazer uma outra live só para a gente responder as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, César. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos que compareceram à live e aguardamos vocês para a próxima.